Olá, benditos! Na continuação da profecia de Isaías, vamos refletir sobre o cântico de vitória apresentado como um salmo processional para ser cantado quando o povo entrasse em Jerusalém, além, claro, de ser um cântico profético sobre o reinado do Messias. Vamos conferir. O tema geral do capítulo 26 é o louvor que os remidos oferecem ao Senhor. Mas nós podemos dividi-lo em três partes. Primeiro, temos um hino de gratidão pela vitória. O capítulo começa com a expressão naquele dia, que se refere a um tempo futuro, porém não específico. Porém, profeticamente, nós podemos identificá-lo como sendo o dia do Senhor, quando ele irá derrotar todos os seus inimigos e estabelecer o seu reino de paz. Naquele dia haverá cânticos alegres como esta canção que será cantada na terra de Judá. Aqui, Jerusalém é chamada de cidade forte, porque a força de Yahvé a tornará assim. Naquele dia de triunfo, os muros e os baluartes da cidade não serão tijolo e massa de pedreiro, mas qualidades espirituais, os elementos da salvação de Deus e as suas obras no meio do seu povo. O Senhor manterá em perfeita paz a mente daqueles que confiam nele. No original hebraico, o termo paz perfeita é shalom, shalom. Isso porque em hebraico a repetição de uma palavra comunica intensidade. Não é apenas shalom, é shalom, shalom, isto é, paz perfeita. Quando mantemos nossas mentes firmes, focadas no Senhor, consequentemente nos mantemos nesta paz perfeita. De fato, a vida cristã envolve a atitude de prestar atenção onde colocamos o foco da nossa mente. Isso é essencial na nossa caminhada com o Senhor. Quase sempre nossa mente se mantém firme naquilo em que estamos confiando. E se confiamos no Senhor, certamente manteremos nossa mente firme nele. Ao mencionar a cidade elevada, Isaías tornou a referência geral, a fim de poder preenchê-la com qualquer poder mundano que venhamos a imaginar. Para ele, podia ser Edom, Moabe, a Assíria ou a Babilônia. O sistema mundial envolve poder e prestígio, construído nas costas dos fracos e dos pobres. Mas esse sistema não é nada diante do Senhor. Os exaltados são rebaixados ao pó e então pulverizados. Por isso, o apóstolo Paulo nos disse para andarmos na contramão do pensamento do sistema mundano e vivermos com o pensamento nos valores do reino, no centro da vontade de Deus. Na segunda parte deste capítulo, temos uma oração de petição e fé. Os versículos 7 a 9 descrevem de forma especialmente bela o andar dos justos durante a era do reino de Deus. O Senhor torna seu povo justo por um relacionamento de fé e confiança nele. Por isso eles andam no caminho da retidão. Os justos amam e desejam o Senhor, e isso é percebido no modo como esperam nele e no modo como o buscam. Já nos versículos 10 e 11 fica claro o perfil do caminho dos ímpios. Eles são ingratos. Quando desfrutam do conforto, raramente pensam em Deus. Porém, existe um zelo divino pela justiça. Aquilo que Deus faz em favor do seu povo deixa os ímpios confundidos. Eles não percebem quando a mão de Deus se levanta para agir com justiça. Os ímpios bem poderiam prosperar, mas, por causa do seu pecado, terminarão em desastre. Mas aqueles que são justos estarão sempre fazendo a vontade de Deus, pois é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Embora o povo estivesse sujeito aos seus próprios reis e aos governantes dos grandes impérios mundiais, para eles só havia um soberano digno de ser mencionado, Yahvé. Todos os outros morreriam e seus nomes deveriam desaparecer da memória dos homens. Apesar de tudo, a nação de Judá era uma nação abençoada.
até que várias calamidades começaram a acontecer, não sabemos exatamente em que período, e o povo então se derramou em oração porque sabia que estava sendo corrigido pelo Senhor. Eles usaram a comparação da mulher com dores de parto para expressar sua grande tristeza diante daquelas calamidades, das quais eles não podiam se livrar. Havia uma grande expectativa de uma libertação rápida e feliz, mas os inimigos eram poderosos demais para eles, de modo que se sentiram totalmente incapazes de escapar. Mas assim como o orvalho traz vida nova para o solo e a vegetação, assim Deus ressuscitaria os mortos da terra. O profeta já havia anunciado a grande vitória de Deus sobre a morte no capítulo anterior e agora nos diz como ele o faria. Ele ressuscitará esses corpos do pó. O apóstolo Paulo nos daria detalhes sobre isso alguns séculos depois, no conhecido capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15. Nos versículos 17 e 18, Isaías havia acabado de escrever sobre as dores de parto, de modo que ele comparou a ressurreição a um nascimento, dizendo que a terra dará à luz os seus mortos. Nós sabemos que os fiéis do Antigo Testamento não tinham uma compreensão clara sobre a vida após a morte, mas aqui está um exemplo de uma expectativa confiante da ressurreição e glória para os justos do Senhor. Nos versículos 20 e 21, Isaías profetiza sobre um tempo em que o povo de Deus deverá buscar refúgio, pois o Senhor sairá do seu lugar para punir os habitantes da terra por sua iniquidade. Note que não é um julgamento local, mas algo que o Senhor traz sobre todos os habitantes do planeta. O profeta certamente tem em seus pensamentos a destruição da vida que caracterizou as grandes potências mundiais da Assíria e da Babilônia. Mas hoje, unindo as profecias de Isaías, as palavras de Daniel, Jesus, Paulo e João, nós sabemos que suas profecias se referiam aos acontecimentos dos últimos tempos. E para encerrar sua profecia, Isaías toma emprestado um elemento da mitologia para ilustrar sua mensagem. Entra em cena o Leviatã, o monstro mitológico. Mas este é um assunto para o nosso próximo encontro. Não esqueça de deixar o seu like antes de sair e a gente se encontra amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.